Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom dia para todos, para cada um de vocês. Nós continuamos a escutar esse grande profeta, o profeta Isaías, o profeta do Advento, o profeta que anuncia as grandes obras de Deus que se realizarão. Na leitura de hoje, mesmo constatando o sofrimento real no qual se encontra o povo de Deus, o profeta mais uma vez anuncia uma esperança. E ele vai dizer assim: povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. É o Senhor que se comoverá. É o Senhor que é atento ao clamor do seu povo. É o Senhor que logo vai atender. O pão da angústia e a água da aflição não se apartará mais de ti, o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos, segui por ele. É o Senhor mesmo que indicará o caminho, como o Senhor Jesus vai fazer no Evangelho, que é o mestre que se coloca à frente e os seus discípulos o seguem. É o Senhor que, atento ao sofrimento do seu povo, vem com o anúncio de fim do sofrimento, início de um tempo de paz e de alegria. Ele te dará chuva. O tema da chuva é um tema que vem muitas vezes na palavra de Deus, porque eles moram no deserto. Então o sonho de chuva, de torrentes, de água, de chuva e a abundância de uma vegetação que seja como aquela do Líbano, que seja como os cedros do Líbano. O teu rebanho pastará em vastas pastagens. A chuva em abundância para as plantas e para os animais. Já depois o apóstolo vai dizer que a criação inteira chora e geme esperando a redenção. Então, toda a obra da criação participa desta redenção, desta alegria, na esperança do Messias que vai chegar, e que esse Messias, quando chega, ele produz transformação, não só na vida dos seres humanos, mas também para toda a obra da criação. Haverá em toda montanha alta, em toda colina elevada, arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torrões. E é interessante isso, que no Antigo Testamento muitas vezes se fala desses torrões de água. E é um fato que acontece até hoje. Em quem visita a Terra Santa, os turistas têm que estar atentos, porque o caminhar pelo deserto não é somente encontrar-se com a seca, mas a chuva intensa que pode acontecer nas montanhas, ela pode vir devastando tudo. E tem de fato as marcas dessa água intensa que passa. E acontece que às vezes alguns peregrinos, turistas em Israel, inadvertidamente, então ônibus inteiros são carregados por causa dessas chuvas que vêm da montanha em grande força e desce para a planície. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais. No dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão da sua chaga. Mais uma vez, meus caros, é a profecia de Isaías que vai iluminar o tema da liturgia. E nós vamos encontrar então no Evangelho a realização dessa profecia. Ou seja, Jesus, para quem conhecia o Antigo Testamento, ou seja, para as pessoas da casa de Israel, muitas delas poderiam reconhecer em Jesus o Messias anunciado, porque na escuta do Antigo Testamento, eles poderiam ver em Jesus, conhecedor do Antigo Testamento, mas a palavra de Deus encarnada também, que ele é a realização daquilo que Deus prometeu, sobretudo através dos profetas, que iria fazer. Certo que cada um desses profetas, muitas vezes nós repetimos isso, eles entendiam esta promessa para uma realidade dali a poucos anos, para uma realidade que iria acontecer com um descendente da casa de Davi, o Messias que reinasse. Então, Jesus vai ter que limpar essa esperança de um Messias para esta terra e fazer coisas que vão além daquilo que se esperava de um Messias terreno. Então, eles tinham a possibilidade de crer. Um pequeno grupo acreditou e por isso nós somos cristãos.
Jesus percorria as cidades e povoados. O texto do Evangelho de Mateus, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Então, ensinar na sinagoga, pregar o evangelho e curar todo tipo de enfermidade. Na verdade, esta expressão de todo tipo de enfermidade que nós encontramos em Mateus está falando da diversidade de pessoas que são curadas e não da cura de todos os doentes, porque nós sabemos já que no Evangelho nós encontramos situações que Jesus não cura todos os doentes, que Jesus não tem a consciência que veio para anunciar não somente uma saúde deste mundo, mas que a cura física é um sinal de uma cura maior, da cura da dimensão espiritual, da dimensão da fé. Então, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Essa expressão bíblica da compaixão de Deus é belíssima, porque a compaixão em uma língua pobre, então as palavras elas são muito simbólicas. Então, ela é compaixão, é descrita com a mesma experiência que a mulher tem quando se enche de emoção porque o seu filho se mexe no seu útero. Então, é essa expressão para dizer que se enche de compaixão, porque as ovelhas não têm pastor. Ou seja, Jesus percebe que os líderes religiosos e os líderes políticos abandonaram o povo e que então eles estão sem pastor. E então Jesus vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa, de fato, é uma das poucas vezes que Jesus coloca a intenção de uma oração. Mas nós vemos que Jesus coloca uma intenção que não é como as nossas, muitas vezes, que são banais, que não tocam o centro da vida de espiritualidade. Ele fala que o grande pedido, o pedido que nós devemos fazer ao Senhor é que envie trabalhadores para a messe, porque os trabalhadores são poucos. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor que nos envie sacerdotes, que nos envie religiosos e religiosas, leigos e leigas engajados, pessoas de fé? Nós temos pedido isso, nós temos colocado na nossa intenção, porque talvez a nossa oração seja para tudo aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho, que não precisa pedir isso, que o vosso Pai já sabe. Então, que a nossa oração deve ser mais do que rezar pelo nosso umbigo, pelas nossas necessidades, por as coisas que estão aqui, que às vezes nós rezamos tanto por aquilo que nos incomoda. Em relação ao que o mundo está sofrendo, deveríamos nos envergonhar. Então, Jesus coloca uma intenção, e essa intenção nós devemos levar seriamente. Então, Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Então, o poder que Jesus dá aos seus apóstolos nesse momento que ele constata que não tem pastores, é o poder de vencer o mal. O mal que está dentro do homem, o mal que está no seu corpo, de trazer a paz, de ser o pastor que cuida da ovelha. A messe é grande, os operários são poucos, sabe? Na experiência de cada sacerdote eu vivo isso. Quanta coisa que nós temos que fazer. Quanta coisa. A nossa vida é nesse sentido, e é com razão que alguns institutos do mundo consideram aquela profissão, digamos, mais cansativa, porque nós somos o tempo todo para o povo, que muitas vezes não tem limite, como vai acontecer no Evangelho com Jesus, de nos procurar em toda e qualquer hora. Então, Jesus, nesse momento, vai dizer: peçamos, mas aos seus apóstolos ele dá o poder de vencer o mal. Ide antes a casa, aos perdidos da casa de Israel. Jesus tem consciência que veio primeiramente para Israel. E no anúncio deve dizer: o reino dos céus está próximo. E curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, a disponibilidade para o serviço, a gratuidade. Porque quando o Evangelho, quando a palavra de Deus nos serve para aquilo que ele não serviu para Jesus, que morreu pobre em uma cruz, é sinal que este não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, a fé, a religião, não pode servir para uma teologia da prosperidade, para enriquecer pessoas para que vivam bem neste mundo. O Evangelho é muito mais do que isso. Ora, caríssimos, para todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.